aí, turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre essa renúncia do presidente do Ceará, Robson de Castro, o que é que ela representa para o clube, o que é que ela representa para o torcedor alvinegro. Mas aqui eu não vou falar sobre o lado pessoal do Robson. Aqui eu não vou falar sobre o empresário Robson de Castro, sobre o pai Robson de Castro, o lado pessoal, nada, não tem nada a ver. Não é esse o intuito desse vídeo. O intuito é falar sobre a gestão Robson de Castro, que começou... Ele entrou no clube em 2008, né? Depois foi vice-presidente, depois diretor de futebol. Assumiu o clube ali no finalzinho de 2015, quando o Evandro pediu uma licença, estava ali naquela. Ele acaba sendo eleito, mas não assume lá no final. Era para assumir só em 2016, mas acaba assumindo um pouco antes e dura até hoje, né? O Robson, eu acredito que tem seus méritos em muitas coisas. Como ele falou no pronunciamento, fez algumas coisas. Isso é verdade, eu acho que o Robson tem muito esse lado. É bom lembrar que em 2021, no início de 2021, com a famosa arrancada, né, feijoada da arrancada, o Robson foi chamado de elo mafioso, né, pelos torcedores. Tinha aquele chapéu, tinha tudo, né. Robson ia para as redes sociais, era vapo, né, quem é o maior clube do Nordeste, novamente estamos no topo do Nordeste. É assim, Robson, ele até um bom período, era muito querido. Se não fosse querido pelos torcedores, não havia nada contra a gestão dele, pelo contrário, se havia uma crítica ao Robson, era porque ele focava muito na estrutura do clube, ele deixava de lado um pouco o futebol. Lembro que muitas vezes muita gente criticava que o Robson só falava, reestruturou a cozinha do clube, né, o restaurante, o hotel, era uma chateação e não pensava tanto no futebol. Mas o Robson teve seus méritos, Cidade Vozão, toda a estrutura de Carlos de Alencar Pinto que ele fez, o departamento de saúde espetacular, o CESP. Enfim, o Robson teve seus méritos, tem seus méritos, isso é preciso deixar bem claro. Porém, obviamente, ele cometeu muitos erros. Para começar com a imprensa, né? Comigo principalmente, com vários colegas da mídia independente, que nós somos proibidos de entrar no clube. Eu fui proibido de falar o nome do clube. Eu entrava como jornalista da TVC, do TVC Esporte Clube, e eu era proibido de dizer que eu era do blog do Camps. Colegas como o querido Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. O Rodrigo é o comunicador, o jornalista, o que for aí, vou dizer, influencer, né? O maior do time do Ceará, do clube do Ceará. O Rodrigo tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. O Rodrigo é proibido de entrar no clube. E muitas vezes esses canais de mídia independente, né, acabam não tendo o privilégio de como outras mídias tradicionais têm, e fazem críticas justas, às vezes exageradas, mas justas, muitas vezes justas, que não gostam de ser ouvidas por alguns dirigentes. Eu acho que esse foi um dos grandes erros do Robson. O Robson, ele centralizava, apesar de ter dito no pronunciamento que não centralizava sim, tudo em cima dele. Quem era a favor do discurso, do ritmo, da cartilha dele, ficava. Quem não seguia essa cartilha, ou quem não era a favor dessa cartilha, era escanteado. Se você ver, teve... Sérgio Costa não ficou, teve problema pessoal com ele, que era diretor financeiro, desde a época de Evandro Leitão. O Josélio, um dos responsáveis pelo Ceará sair do fundo do poço junto com o Evandro Leitão. Ele acaba, é bom que se diga, né? Robson, Evandro, Sérgio Costa e Josélio, esse quarteto aí que ajudou o Ceará a se reestruturar quando estava lá no fim do poço mesmo, praticamente acabado, falido. Esses quatro conseguiram reerguer, eles e muitos outros, mas esse quarteto sem dúvida alguma ajudou bastante. Enfim, pessoas dessas, né, como o Josélio, o Sérgio Costa, que foram afastados, e muitas outras pessoas que acabaram deixando o clube. Teve gente do departamento jurídico, gente do departamento de administração, do próprio futebol, que o Robson não gostava, não aceitava algumas críticas e ia escanteado. E assim foi também conosco da imprensa. Outro ponto que eu acho que o Robson errou bastante foi não ter se pronunciado depois do rebaixamento. Ele fala que o clima estava muito pesado e tal, não adiantava muito eu falar, eu tinha que resolver outras coisas. Você demorar tanto para explicar isso? Explica, gente, eu não vou poder falar porque eu tô aqui num desespero, tenho que pagar as contas e tal. O clube projetava receber 30 milhões em 2023, agora não vai mais receber e eu tenho que pagar os jogadores. Eu tenho que fazer alguma coisa. Diz isso, manda uma nota, não precisava. Não fez uma nota lá de rebaixamento, que existia culpados e tal, mas nós íamos subir, voltar a subir? Podia ter feito isso. O Robson também, eu acredito que ele não teve o pulso necessário, eu acho que ele reconhece isso. Quando ele diz que alguns jogadores
do elenco não tiveram comprometimento. Pô, você imagina aqui uma coisa, eu tô ali no clube, eu sou diretor do clube, eu percebo que tem vários jogadores que não estão com comprometimento, afasta os caras. Pô, por que você não afastou? Servia até de escudo pra você, olha, o time não tá ganhando porque tem alguns jogadores, ou então tem alguma coisa errada. Eu faço no pronunciamento, eu pergunto, uma das perguntas, na verdade, 3 últimas lá no final, foram as que eu pedi, foram as que eu mandei para o Israel. Israel pede para quem, um dos jornalistas que quisesse fazer perguntas, podia enviar para ele no privado do WhatsApp, né? E eu mando para ele, eu pergunto sobre os salários, por que ele não se pronunciou, quanto é a dívida que ele deixa para a próxima gestão e por que os salários estavam atrasados, jogador? Por que ele deixou atrasados? E ele disse, não foi bem assim, não foi assim. Pô, se os jogadores... Quem é que... É aquela brincadeira, né, que a gente fala. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? São os jogadores que estão descompromissados porque o salário está atrasado, ou os salários estão atrasados porque os jogadores estão descompromissados? Mas, pô, tinha que falar, pô. Como é que pode? Aí você deixa o time numa queda livre, traz um Lúcio Gonzalez que não resolve. O próprio Lúcio disse que não consegue resolver. Nos bastidores se fala muito que o Lúcio detectou isso e falou pro Robson. Ele fala isso, ó, desse jeito aqui não tem condição. E mesmo assim não fizeram nada. Então assim, eu acho que esse estilo dele de não ser transparente prejudicou muito o clube. Nessa reta final, é o que eu já falei para alguns colegas, alguns amigos que são torcedores, que cara, o Robson fez uma gestão, ele fala, né? Até o segundo mandato, no terceiro mandato, aí parece que ele se perdeu. Até ano passado ele estava muito bem, né? Tanto se ele não consegue, se ele não aceita, como ele disse, né? Que pediram para ele ele seguir com o terceiro mandato, se ele não aceita, talvez ele seria escolhido o maior presidente da história do clube, né? Talvez, né, junto com o Evandro Leitão. Então, assim, ele vai assumir o mandato, o terceiro mandato, vem para um 2022 em que dá tudo errado. Tudo errado. E acaba maculando uma gestão dele que, querendo ou não, apesar de muitos não aceitarem, mas foi uma ótima gestão, estruturalmente falando. Acho que ele ajeitou muito o clube, colocou o time de volta na elite. Ele pega um time quase na Série C. Na verdade, o time estava na Série C, né? A gente brinca, né? Se o Brasileirão tivesse acabado quando ele assumiu ali, o Ceará estava na Série C. Ele tira o Ceará da Série C. Então, ele tira o time da Série C, mantém ali na Série B, sobe para a Série A, mantém o time 5 anos consecutivos na Série A do Brasil, leva para a Sul-Americana, é campeão da Copa do Nordeste de forma invicta. Então, assim, e aí, de uma hora para outra, tem uma gestão completamente fora do padrão, com esses casos de salários atrasados, que para todo mundo foi um espanto, porque o clube tinha um saneamento financeiro espetacular, uma estabilidade financeira espetacular. E sobre as dívidas, que é a minha pergunta, ele não explica, pelo contrário, ele diz que vai haver alguns valores a ser pago e que com o dinheiro da Liga vai conseguir resolver. Vocês sabem quanto é o dinheiro da Liga? Vocês têm noção? Eu tenho lá no blog, do games.com.br, pode dar uma olhada. O Ceará deve receber 100 milhões de reais, meus amigos. 100 milhões de reais. Por 20% só que vendeu. Entenda, o Ceará vendeu 20% dos direitos da liga que o time vai ter para um grupo investidor americano. Tem noção disso? São 100 milhões, dá para resolver a vida de muita gente do clube, dá para sanear o clube em todos os aspectos. Que dívida, que tamanho de dívida é essa? Que com 100 milhões, meu amigo, com 100 milhões dá para fazer um time gigante. Você imagina você ter 100 milhões sem você esperar. O baque da queda da Série A para a Série B é 30 milhões? Beleza? Sobra 70. A dívida que fica com juros, correção monetária, é mais 30 milhões? É 60. Sobra 40 milhões. Então, enfim, acho que o Robson tem seus méritos em tudo, mas poderia muito ter terminado a gestão de outra forma. E a revolta da torcida é gigantesca com ele, justamente por esse último mandato, justamente por esse último ano, que não precisava isso. E mais uma vez eu falo, aqui eu estou falando da gestão Robson de Castro. Robson que sempre me atendeu, foi um cara muito gente boa comigo, mas tinha essa cartilha que ele seguia que realmente acabava prejudicando de certa forma o trabalho dele e acabou prejudicando muito ao clube. E eu acho que chegar na Série B com problemas financeiros, com salários atrasados,
é terrível. E eu acho que ainda tem o outro lado que vai começar daqui para frente. A mudança de estatuto, saber se sócio-torcedor vota ou não, quem será o próximo presidente. O João Paulo, diretor financeiro, que muitos querem que continue, será que fica? O João Paulo era o diretor financeiro do Robson de Castro. Eduardo Arruda era o diretor de futebol do Robson de Castro, é o atual diretor administrativo. Então assim, será que fica? Será que não vem a oposição, não vai querer outro? Será que não aparecem outras pessoas novas? Será que Jocélio e Sérgio Costa voltam para o clube, diretores financeiros, pessoal responsável por tirar o clube lá da draga, lá do fundo do poço? Enfim, são essas perguntas que vão ficar e a gente vai tentar buscar e vamos saber se, enfim, a mídia independente vai ter espaço no Ceará Sporting Clube. Eu acho que mais difícil que o Robson fez, o Robson teve um grande mérito, chegar ao topo. Chegou, foi difícil, tentou se manter, mas mais difícil do que chegar ao topo e se manter por um ano, como foi, 2 anos, como foi em 2020, que eu acho que foi ali o grande boom, foi o grande momento da gestão Robson de Castro, em 2020, que é campeão da Copa do Nordeste, invicto, faz a melhor campanha na história dos pontos corridos, vai para a Sul-Americana, e aí daí tem uma queda que chega até onde está. Então, se chegar ao topo é uma coisa, se manter no topo é muito difícil. E esse será o grande desafio dessa nova gestão, que deve assumir que a gente não sabe se vai ser agora, se vão convocar eleições e vamos ver quem são os candidatos e que o torcedor saiba muito bem protestar, criticar e buscar os seus direitos de não apenas ficar na arquibancada gritando, mas também de participar dentro do clube para resolver esses problemas, para fiscalizar o clube e para saber o que acontece dentro do clube para não chegar na situação em que chegou. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.